Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 Timóteo, oitava parte, hoje, a oitava exposição dessa carta, 1 Timóteo, estamos no capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Timóteo, vamos ler aí de 1 a 7, e como fizemos da última vez, você deixe também aberto em Tito 1, de 5 a 9. Nós vamos fazer um paralelo, mas eu vou ler somente 1 Timóteo 3, tá? De 1 a 7. Acompanhem em sua Bíblia, então, 1 Timóteo 3, diz assim: Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus de toda graça, Deus soberano, Criador, Santo, Santo, Santo. Ó Deus, tantos são os teus atributos que nós nos prostramos diante de Ti, e por mais que o conheçamos, sempre estaremos muito distantes de poder compreender a Tua plenitude. Por isso, simplesmente, nós nos prostramos e Te adoramos como Rei soberano. E, ó Deus, pelo Teu plano maravilhoso, Teu plano eterno, infalível, nós reconhecemos que o Senhor tem um projeto especial com o Teu povo, com a Tua igreja. E para conduzir a Tua igreja, o Senhor tem levantado homens, Senhor, que sejam segundo o Teu coração. Pecadores, salvos pela graça, porém, Senhor, agraciados e capacitados por Ti para conduzir o Teu rebanho a pastos verdejantes e a águas de descanso. Senhor, que através da Tua palavra e do conhecimento também desses atributos, a Tua igreja esteja ciente de como deve ser esses homens, e também, Senhor, a Tua igreja esteja incentivando, motivando aqueles que o Senhor tem levantado para continuar conduzindo o Teu rebanho, enquanto estivermos aqui como igreja militante, trabalhando e lutando pelo Teu Evangelho, pela glória do Teu nome, para a expansão do Evangelho, do Teu reino nessa terra, e conduzindo os Teus eleitos, Senhor, até aquele dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, que a Tua igreja chegue em segurança lá. Por isso pedimos que o Senhor esteja fortalecendo os obreiros dessa igreja e também trazendo outros obreiros, porque a Tua obra é grande. Assim nós pedimos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, nós já vimos então que Paulo está falando sobre a igreja. Ele fala aqui nesse mesmo capítulo 3, lá no versículo 14 e 15, ele diz que a igreja tem que ter um comportamento adequado, e ele diz, embora Paulo não possa estar aí em Éfeso, onde Timóteo estava para edificar, para fortalecer a igreja, para estar orientando os primeiros presbíteros ali, embora Paulo não estivesse presente, ele diz que, embora eu quero estar presente, mas se eu demorar, versículo 15, você, Timóteo, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, para que a igreja continue sendo coluna e baluarte da verdade, Deus está orientando
os homens, as mulheres, como se comportar no culto, como se comportar, viver nesse mundo de modo digno e santo. E agora Paulo fala sobre a importância de termos líderes capacitados por Deus e qualificados por Deus. Ele começou a falar que algumas qualificações desses presbíteros, ele fala em primeiro lugar sobre o bispo, né, o episcopo, que é o supervisor da igreja, e fala que é necessário que esse homem, ou esses homens, sempre no plural, né, uma igreja precisa ter uma pluralidade de líderes, né? Então ele precisa, em primeiro lugar, ser esposo de uma só mulher, ou seja, tem que ser um homem, e tem que ser um homem fiel à sua esposa, primeira marca. Ele tem que ser um homem segundo o coração de Deus, mas que tenha também o seu coração voltado para uma única mulher, a sua esposa, né? Segundo lugar, Paulo diz que ele tem que ser temperante, sóbrio, modesto e tenha domínio de si, como diz também em Tito 1:8. A mesma coisa Tito diz lá. Então são homens que têm autocontrole e são vigilantes para com si mesmos, para com eles mesmos, guardando as suas vidas, tem um domínio próprio e também tem uma mente clara, segundo os princípios de Deus. Isso é que é temperante, sóbrio, modesto e tenha domínio de si. Em terceiro lugar, Paulo fala que também esses homens têm que ser hospitaleiros, também no versículo 2 desse texto e no versículo 8 do capítulo 1 de Tito. São homens que mantêm a casa aberta à disposição do reino de Deus, que têm as suas coisas para a promoção do reino de Deus. São acolhedores e atenciosos e protetores, não só dentro de suas casas, mas também na igreja onde ele pastoreia. Em quarto lugar, Paulo fala que também esses homens, e especialmente presbíteros, aliás, esta é a qualificação indispensável para um homem ser um presbítero, é que ele seja apto a ensinar, e Tito 1:9 diz que ele seja apegado à palavra fiel. É a mesma coisa, alguém que aprende a palavra para poder ensinar a palavra. Ninguém ensina o que não sabe, ele só pode dar o que ele tem. Então ele tem que ser um homem apto, apegado à palavra fiel e apto a ensinar. Ele ama o ensino, ele tem essa característica marcante, não é? O presbítero, e ele é coerente entre ensino e prática, entre doutrina e ética, ou seja, aquilo que ele ensina, ele vive. O ensino dele é chancelado, é autenticado pela sua própria vida. Hernandes Dias Lopes diz que essa é a autenticação do ensino de um pastor, de um presbítero, é a sua própria vida, a sua conduta, a sua moral, a sua conduta moral. Em último lugar, nós vimos que ele não é dado ao vinho, não é violento, porém cordato, ele é inimigo de contendas e não irascível, como diz em Tito 1:7, e aqui nesse texto de Timóteo, versículo 3 ainda, né? Então nós vimos que esses homens não são dados a vícios que o desqualificam, como a embriaguez, como a violência, alguém violento, né? E alguém tirânico, alguém que quer dominar o rebanho. Então esses homens não são esse tipo de pessoa. E ele sabe que na ira, na sua própria ira, ela não produz a justiça de Deus, como Tiago fala no capítulo 1, versículo 20. Então esse candidato precisa ter domínio de suas reações, né? E paramos aí. Hoje nós vamos dar continuidade ainda no versículo 3, leia aí no versículo 3, a última qualificação desse versículo, diz que o presbítero tem que ser alguém não avarento, Lá em Tito 1:7, diz que ele deve ser alguém, 1:7, diz que ele deve ser alguém não ganancioso, que não seja ganancioso. Em outras versões diz que não seja cobiçoso de torpe ganância. É alguém que não é avarento. A palavra é essa, é a avareza. Irmãos, essa é uma das qualificações que mais compromete o evangelicalismo, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo. É uma das qualificações que está desqualificando muita gente.
Existem, infelizmente, é duro dizer isso, dói até o coração, mas existem mesmo homens que são falsos mestres, que estão mais interessados em esfolar as suas ovelhas do que em supri-las e servi-las. São pessoas que estão mais preocupadas no volume de pessoas dentro de uma igreja para ter uma boa arrecadação financeira no fim do mês, do que preocupado em dar um alimento sólido à igreja para que esses irmãos sejam fortalecidos e caminhem de maneira digna do Senhor. Estão mais interessados em si mesmos, talvez no seu próprio bolso, do que no suprimento, no fortalecimento e na condução das ovelhas para a glória. Então, existe muito disso, e é uma área muito criticada. Quando se fala no mundo, não todos, mas uma boa parte das pessoas que já passaram por alguma igreja, pode ser que tenham abandonado elas por diversos motivos, mas um deles é porque viram, sim, a avareza dos seus líderes e acabaram vendo que esse era o motivo principal de eles estarem ali na liderança. Não era qualquer outro motivo a não ser ganhar dinheiro. Então, os presbíteros não são amantes do dinheiro, mas eles servem por amor ao Senhor e também por amor aos seus irmãos. Essa é a qualificação de não avarento e nem cobiçoso de torpe ganância. Ao contrário, ele se dá. São homens que almejam uma vida simples e modesta, porque ele sabe que o acúmulo de muitas coisas pode levar a uma queda ou a um endurecimento de coração ou até mesmo a um fascínio pelas riquezas. Eu não estou dizendo aqui que todo presbítero tem que ser sempre duro, sempre com dificuldade financeira ou com alguma coisa semelhante. Não. Isso aí, aliás, é um problema que também é uma desqualificação, quando o homem não tem o controle também na área financeira. Mas ele está mostrando aqui que esses homens, eles não têm apego, eles são desapegados dos bens materiais, dos seus próprios bens. Ele pode ter ali alguma coisa até grande, até um bom carro, uma boa casa, e um salário razoável, mas ele não está preso naquilo. O amor dele está acima dessas coisas, acima do seu próprio dinheiro, acima dos seus bens materiais, e o seu coração está em Deus, a sua satisfação está em Deus, o seu descanso está na provisão e na proteção e na condução de Deus. Ele descansa em Deus. Ele não está seguro porque ele tem uma conta financeira no banco sólida, bastante robusta, ou porque tem bens materiais inúmeros. Não, ele está descansado na rocha que é o seu Senhor, o seu Redentor Jesus Cristo. Ele confia na provisão diária do seu Senhor. Então o seu coração não está preso nessas coisas. Então por isso eles têm, apesar de poderem ter algumas coisas, mas eles não estão presos a essas coisas. Outra coisa, eles organizam suas vidas ao redor do reino de Deus. O alvo deles é o reino de Deus, e não ao redor do ganho monetário. Ele não almeja o episcopado para ter um bom salário, ou seja, eu desejo ser um bispo, um pastor, um presbítero, porque eu vou poder ter um bom salário, quem sabe. Não, o alvo dele não é esse. O alvo dele é ensinar, o alvo dele é pregar o evangelho, o alvo dele é poder ajudar a igreja a desenvolver, a seus irmãos poderem crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Outras pessoas que ainda não conhecem, ele poder pregar e evangelizar essas pessoas. Esse é o alvo dele, ele não está preso no ganho monetário. Abra comigo ainda aí em 1 Timóteo 6, versículos 6 a 8, aí mesmo em 1 Timóteo. Capítulo 6, de 6 a 8 diz assim: de fato, Paulo concorda, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com o contentamento. Contentamento aqui é saber que é o que ele vai explicar na sequência, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, não são coisas materiais que eu vou levar
mas eu vou levar a fé. A fé é o que vai me conduzir ao reino de Deus, não é? E depois o versículo 8, presta atenção: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, a satisfação, a piedade com contentamento, que é essa grande fonte de lucro, é saber se contentar com o suficiente, com o que ele tem para comer e com o que ele tem para vestir, sem desejar grandes coisas. Se o Senhor acrescentar grandes coisas, bem está. Isso não é pecado. Mas ele estar focado nessas coisas, isso é que o coração, então mostra que o coração dele não está tendo contentamento em Deus, não está sabendo esperar em Deus, não está sabendo confiar na provisão e nos cuidados de Deus. E quando ele almeja coisas além do que é o necessário para o seu dia a dia, a simplicidade, a modéstia, o sustento do que ele tem, o sustento básico e o que vestir, e isso é que é o contentamento. Então, volta lá para o versículo 3. Quando nós olhamos ali a qualificação de não avarento, então nós entendemos que eles são homens desapegados às coisas financeiras ou aos bens materiais, né? São mestres em generosidade, além de eles estarem desapegados das coisas desse mundo, ou do dinheiro e dos bens materiais, eles também são mestres em generosidade e praticam a bem-aventurança ensinada por Jesus, o mestre deles. Esses mestres estão seguindo o seu mestre, que diz lá em Atos 20, versículo 35, ele diz que é melhor dar do que receber. Eu quero que você abra comigo Atos 20, versículo 35. Vamos ler o versículo todo? Atos 20, 35 diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês. Quem tem mostrado a quem? Paulo tem mostrado aos presbíteros de Éfeso. Paulo está falando com quem aqui? Com os presbíteros de Éfeso, na sua última reunião com eles, quando Paulo estava sendo entregue à prisão, ele já sabia, ele profetizou praticamente, dizendo assim: olha, talvez vocês nunca mais vão viver face a face, vocês nunca mais vão viver, mas eu quero deixar essas instruções para vocês. E aí, uma das instruções, chegando no final da sua conversa, ele diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, quer dizer, o presbítero ele trabalha, às vezes ele tem que trabalhar para sustentar a sua casa, apesar de também ter a missão de pregar o Evangelho. Então ele diz aqui, trabalhando assim, Paulo está trabalhando, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está dizendo o seguinte: eu ensinei para vocês que, mesmo tendo direito, como um apóstolo, como um presbítero, eu trabalhei com minhas próprias mãos para trazer o meu sustento, e mais do que isso, tendo sustento, eu reparti o pouco que eu tinha. Talvez Paulo passou por muitas dificuldades, né? Mesmo assim, ele repartia o pouco que tinha com os seus irmãos, com os necessitados. Então é isso que Paulo está ensinando aqui, né? É melhor dar do que receber, é poder repartir, ainda que seja pouco. Nós aprendemos, irmãos, que ninguém é tão pobre que não possa repartir. Mesmo, e especialmente um presbítero, ele tem que ser o mestre, inclusive na área da generosidade. Ele tem que ser uma pessoa assim, apta a perceber quem realmente passa por alguma necessidade e repartir. As condições são difíceis, é verdade, e ninguém vai ficar sondando isso. Mas o coração do presbítero, ele se move nesse sentido. De alguma maneira, ele vai repartir o pouco que ele tem com o seu irmão realmente necessitado. Por quê? Porque ele está percebido da situação. O presbítero está percebido da situação do rebanho. Então, ele compartilha com os irmãos que estão passando necessidade. E isso é uma arma: dar, repartir, compartilhar o pouco, ainda que seja pouco, poder dividir.
é uma arma poderosa contra a avareza. Nós destruímos o poder de Mamon quando nós damos, quando nós ofertamos, quando nós repartimos. Nós estamos destruindo o fascínio das riquezas, que muitas vezes nos prendem ao poder do dinheiro. Ele tem um poder de prender o nosso coração. E quando nós quebramos o nosso coração, nós dominamos o nosso coração e dizemos assim: meus irmãos precisam dessa cooperação minha, nessa área financeira, nessa área material. Então eu rasgo o meu coração, abro o meu bolso e compartilho com o meu irmão. Isso é uma arma poderosa para a gente vencer qualquer espírito de avareza que pode estar se formando no nosso coração. Augusto Nicodemos, desculpa aqui a brincadeira, mas como um bom mestre que o Augusto é, eu vou repartir com você. Ele diz assim que existem 3 barras que são muito perigosas para o presbítero, para o pastor. A primeira é a barra de ouro, que fala de avareza. Cuidado com a barra de ouro. A segunda barra que é perigosa, a barra da saia, é o sexo. Tome cuidado com a barra da saia, barra da saia, os antigos diziam, aquelas homens que são muito voltados são mulherengos, Então, difíceis de controlar a área sexual. Então, cuidado com a barra de ouro, cuidado com a barra da saia, e cuidado com o São João da Barra. Vocês sabem o que é isso? É um conhaque, cuidado com a bebida. É um conhaque, Então, cuidado com o dinheiro, cuidado com a avareza, cuidado com a área sexual, que é forte no homem também, e cuidado com a embriaguez, tenha domínio, sobre a bebida alcoólica. Então, essa é do Augusto, viu? É do Nicodemos. Então tá. Versículo 4, agora nós vamos ver, 4 e 5, ele vai falar sobre governe bem a própria casa. Ele diz assim, volta lá, Timóteo 3, 4 e 5, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Queridos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, o laboratório do homem de Deus é a família, é o lar, onde nós temos a prova de que um homem está indo bem, está conseguindo ter a qualificação de governo. Aqui está falando de governo. É um homem que é um líder de verdade, é um homem que é um pastor dentro do seu lar, é um líder espiritual dentro da sua casa, e ele governa bem, ele tem sob domínio. Isso eu não estou falando de tirania, não é isso que eu estou falando. Ele não é um déspota na casa dele, um tirano, não. Mas ele sabe governar a casa para o bem da família. Muitas vezes ele tem que agir como disciplinador, muitas vezes ele tem que agir como juiz, muitas vezes ele tem que sim se colocar em posição de autoridade para manter a ordem no lar. E isso é exatamente coisas que a sociedade já há anos vem roubando. Essa ideia, A autoridade hoje é quase que algo diabólico, que eles satanizaram a autoridade. Professor não tem mais autoridade dentro da sala de aula, policial não tem mais autoridade na rua, muitos estão apanhando, Fora aí outras áreas, do governo, e principalmente que a gente vê que a autoridade está submissa totalmente à corrupção, Então, a autoridade é algo que a gente tem que resgatar em nossos lares, dentro das nossas casas. E é ali que o homem mostra onde ele está sendo treinado por Deus, governando bem o seu lar. Ele diz então que ele deve governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E lá em Tito 1, versículo 6, Tito 1, 6, ele diz assim, 1, 6... que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Deixa eu falar uma coisa para você. Filho de crente não é crentinho. Teu filho não nasce crente porque você é cristão, porque você é convertido. Teu filho nasce Adão. Ele tem o coração corrupto, como você tinha antes de ser batizado. Ele não conhece o Senhor. Ele nasceu
nasceu em pecado ele foi gerado. Então todos os filhos, mesmo os filhos de crentes, mesmo de famílias, de homens que estão buscando de Deus uma vida piedosa e desejando o ministério, mesmo assim existem dificuldades com a criação de filhos. Mesmo assim os filhos vão dar problemas. Agora, ele tem que criar esses filhos dentro de um limite. E ainda que eles sejam insubordinados, mas ele, como pai, vai ser o disciplinador da casa. Ele vai ser o homem que vai colocar ordem. Ele não pode deixar... E outra coisa, uma coisa importantíssima, que Provérbios diz que a palavra tem que ser, ou a vara tem que ser usada logo pela mocidade, o quanto antes, o quanto mais cedo possível. Por quê? Porque é ali que a criança aprende a respeitar a primeira pessoa que ele vai ter na vida, que vai representar a autoridade. Quem é? O pai. O primeiro representante de Deus dentro do lar, como autoridade, como governo, para a criança é o pai. Se ele não toma as rédeas, ele vai perder a oportunidade e seu filho pode ser uma desgraça lá na frente, não é? Então esse homem, ele vai logo cedo aprender a criar filhos que não sejam acusados de devassidão. Eles podem fazer besteiras ao longo da vida, é verdade. Mas existe um limite, queridos. Existe uma maneira, né, do pai poder trazer de volta o filho, com um pastor. Ele vai buscar e ele vai disciplinar aquele filho, ele vai corrigir aquele filho, e o filho vai aprender a se submeter a ele, né? Ele tem que agir dessa forma, para que o filho não seja um escândalo. Aqui fala de que são insubordinados, acusados de devassidão, lá em Tito 1,6. É um extremo de pecado que os filhos fazem, que já é como aquele caso do filho, lá do Velho Testamento, onde o sacerdote, depois de examinar a situação, e o pai e a mãe apresentam o filho para o sacerdote, e o pai e a mãe mesmo dizem: olha, meu filho é rebelde e contumaz. O que é contumaz? Ele tem um coração duro, ele não se curva diante da vara. E o que a mãe e o pai tinham que fazer naquela época? Vocês se lembram? Apedrejar o filho até morrer. Ou seja, para que isso não aconteça, comece cedo. Comece cedo. Há um ditado popular, né? Minha mãe sempre falava, né? Que o pepino se torce de novinho, né? Quando o pepino está novo ainda, né? É mais fácil torcer ele. Eu não sei bem o que significa esse provérbio popular, não é? Mas eu acredito sim, porque a Bíblia fala que é cedo que se inicia a disciplina de um filho. Então o homem que almeja o episcopado, ele tem que saber governar a sua casa. Aqui fala mais de filhos do que da esposa, não é? Por quê? Porque a esposa já falou lá em cima, ele tem que ser marido de uma só mulher. Segundo, a esposa é um com ele. Então os dois estão juntos nessa disciplina. Os dois estão auxiliando mutuamente. A esposa não pode ser aquela mulher... Bom, eu vou falar de mulher depois, né? Aliás, não percam o próximo capítulo, vai ser muito interessante. Falar para as irmãs, inclusive como elas trabalham na igreja, né? Mesmo as que não têm maridos, né? Então, a esposa ajuda o seu marido, ela é sensível a ver, ela fala ao marido, e ao marido. Queridos, uma coisa que a gente experimentou, e é uma realidade. A mãe, às vezes, fala 10 vezes, pode até se descabelar, e muitas vezes o filho não ouve. O pai fala uma vez só. Quando o pai é autoridade, né? Quando ele já mostrou desde pequeno a sua autoridade. O pai fala uma única vez. E tudo se resolve. Eu vou falar para você, meu irmão, igual o salmista falou. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta. Experimenta. É o que esse irmão mais velho tem falado. Prove isso. Você vai ver que Deus é fiel. Ele vai te ajudar. Na hora H, quando o seu filho estiver crescendo, já adolescente e jovem, quando é mais difícil controlar as coisas, e você já tiver praticado isso mais cedo, você vai ter êxito, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, que governe bem a própria casa, ele governa ou lidera em amor, sem ditadura, mas sendo modelo para o rebanho. Ele já começa a ser modelo para o seu pequeno rebanho. Quem é? Sua esposa e filhos. Ele está mostrando para a esposa e filhos, ele é um homem que congrega,
ele é um homem que está sempre voltado para as coisas da igreja, ele é um homem que está interessado na leitura, no conhecimento bíblico, ele é um homem que é um homem de oração, é um homem que os filhos e a esposa veem ele orando junto com a família, é um verdadeiro sacerdote no lar, né? É um líder espiritual dentro da casa, né? Ele é um homem que está sendo modelo na área do governo, da igreja, ele se submete aos seus patrões, por isso ele também tem autoridade para ensinar a submissão aos seus filhos, por exemplo. Ele se submete aos líderes da igreja, aí então ele tem graça de Deus para poder ensinar os filhos a também se submeter a ele em casa, né? Então, eles são orientadores e mestres, além de supervisores, primeiramente do seu pequeno rebanho, que é a sua família. A sua liderança é sacrificial, igual lá em Efésios capítulo 5, versículos 24 em diante, quando Paulo ensina que o homem tem que ser, o marido tem que aprender a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né, sacrificando por ela, para fazer dela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, ele investe na esposa. O maior ensino, um dos maiores ensinos para o seu filho também, para a sua filha também, homem que deseja o episcopado, é você ser um homem que coloca a sua esposa no devido lugar, como a rainha do seu lar, como a dona do seu coração, e como aquela que você se sacrifica por ela, como Cristo se sacrifica pela igreja, aquela que você aprendeu a amar, e não porque ela é perfeitinha e digna de ser amada, porque muitas mulheres não são, mas porque você se sacrifica, como Cristo se sacrificou para amar você, que também não era digno do amor dele. Então é assim que o homem faz, o homem se sacrifica por ela. Então é um homem, ele envolve-se não apenas, aqui está, aliás, esse ensino de Paulo está falando não só do relacionamento conjugal e a criação de filhos, tá? Tem outras coisas também, governe bem a própria casa, por exemplo, está envolvendo tudo o que pertence à esfera familiar. Por exemplo, é um homem que traz provisão para casa. Eu não estou dizendo que ele vai dar tudo o que a família quer, mas ele vai fazer de tudo para oferecer o melhor para a sua família. Ele vai trabalhar, ele tem que ser um homem que se dedica. Paul Washer diz que o homem foi feito para a guerra. Nós somos o vaso mais forte. Se a mulher é o vaso mais fraco, existe um que é mais forte. Para quê? Para prover, para proteger e para liderar. Então o homem que governa bem a sua casa, ele é um homem que provê, ele é um homem que sustenta a família, ele é um homem que protege a família. Como é que ele protege a família? Ele protege a família quando ele percebe algo estranho entrando dentro das quatro paredes que dentro do sua esfera de ação, a sua casa, percebe coisas estranhas e perigosas, e ele imediatamente está atento e ele vai agir. Ele vai sondar se aquilo é perigoso e vai trazer prejuízo para a sua família, para a sua filha, para o seu filho, seja de qual esfera for, ele vai sondar aquilo para agir e proteger a sua família, proteger a sua esposa, né? Existem N situações aí que nós vamos aprender, inclusive, com o pastor Jader Borges, algo que nós precisamos aprender para proteger os nossos filhos. Como nós podemos proteger os nossos... Então o homem que governa bem a própria casa, ele protege seus filhos, ele supre seus filhos. Quando a gente fala suprir, filhos e esposa, claro, né? Suprir não é só trazer comida para dentro de casa, é isso também, pagar o aluguel, conta de luz, conta de água, manter a família suprida com o mínimo necessário, né? Mas aquilo que supre a casa. E não é só isso, também é sentar, orar com a família, com a esposa, com os filhos, ver o que os filhos têm de necessidade. Às vezes está passando dificuldade na escola e não tem a liberdade de falar com o pai, alguma coisa está errada, então é o pai que procura. O Senhor nos ensinou que não é os filhos que valorizam os pais, mas é os pais que valorizam os filhos. É os pais que devem pôr o coração
para com seus filhos, ir atrás dos filhos. É o pai que é o pastor da casa, né? Então isso é governar a própria casa, né? Também fala sobre finanças. Ele tem domínio das suas finanças. Ele tem esse controle. A gente às vezes fica pensando, né, muitas coisas que a gente aprendeu lá em casa, às vezes a gente não tem aptidão para fazer esse controle financeiro. Mas eu preciso ter noção desse controle financeiro para saber como é que está a situação, né? Eu preciso ter esse controle. Quanto ao lazer, é um homem que oferece coisas boas para a família. É um homem que sabe repartir, guardar um dinheiro, por exemplo, vamos tirar férias no final do ano. Então, vamos fazer um esforcinho agora durante o ano todo, guardar um dinheirinho na poupança. Quando for possível, a gente vai para a praia. Que bom, faça isso. Ofereça lazer para a sua família. Isso também é prover. E a educação, queridos. Saber onde estão, o que o seu filho está aprendendo, saber o que sua filha está aprendendo, saber o conteúdo que está entrando dentro do coraçãozinho deles, para poder continuar ensinando o que é verdadeiro, o que é bom e o que é segundo o coração de Deus, né? Fazer essa peneira. É necessário ter essa, para você governar bem, para que nós possamos governar bem, nós precisamos estar inteirados da situação da casa, das necessidades da família. Então, governar bem o seu lar, ele vai trazer honra para governar bem a igreja do Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. Então, fechando, o laboratório do homem de Deus é o seu lar. Abra comigo o Salmo 127. Salmo 127. O Salmo 127 diz assim, ele é de Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra na época dele, né? Então ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele está falando assim, se você só corre atrás de trabalhar, mas não coloca o Senhor em primeiro lugar, se você não é um homem de Deus, antes de ser um trabalhador que dá comida para tua esposa e filhos, você vai falhar. A sua edificação está capenga, porque o homem de Deus não só traz comida para casa, ele traz alimento espiritual também. Ele confia no Senhor. Então é o Senhor que tem que estar presente dentro do lar, muito mais do que pão, feijão, arroz, carne, farinha. Você tem que trazer Deus para dentro da sua casa, não é? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você, como homem, nem sempre vai estar do lado do teu filho, da tua filha ou da tua esposa o tempo todo. Você tem que confiar no seu Deus. E se você está levando Deus para dentro da sua casa, está sendo fiel ao Senhor, é Ele que vai proteger o teu rebanho. A tua mão é curta, o teu braço é pequenininho, a tua força é mínima, é incapaz, você é impotente para proteger o seu lar, somente com a sua força. Você vai precisar de Deus. E é isso que ele está falando aqui. Você pode guardar a sua casa como sentinela, o tempo todo querer vigiar, controlar, quero saber como é que está isso, aquilo. Mas se você não colocar Deus em oração, fala, Senhor, guarda meu filho, Senhor, guarda minha filha, proteja a minha esposa, porque minhas forças são pequenas e o meu braço é curto. Então, Senhor, proteja o meu lar. Se você não colocar em oração sua família, você não vai conseguir proteger teu lar. Versículo 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde. Sabe aquela pessoa que, né, se orgulha de acordar de madrugada? Eu vou trabalhar 3 horas da manhã. Grande coisa. Para quê? Para ganhar dinheiro, tá bom. Mas e quanto a Deus? Bom, mais ou menos. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Tem gente que se gaba, né? Eu enchia como é que chama, a dispensa lá de casa de comida. Também trabalhei todos os dias de madrugada, até de noite, até domingo eu trabalhei e tal, enchi a dispensa de comida. A geladeira está farta.
Tá até vomitando de tanta comida assim, nem fecha mais a porta. Desculpe o termo. E ele se gaba disso, né? E assim, o Senhor diz aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Ele não está falando da preguiça aqui. Ele não está falando da vagabundice aqui. Ele está falando de alguém que trabalha, mas que confia no Senhor e põe limites no seu trabalho. Põe limites no seu trabalho. É alguém que tem limites, ele coloca limites. Ele tem que trabalhar, mas ele também tem que suprir a família. Ele tem que levar Deus para dentro da sua casa. Ele tem que levar Deus para proteger a sua casa. Ele tem que levar Deus para suprir a sua casa. E levar só arroz e feijão não resolve. Ele tem que ser um líder espiritual. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus te deu filhos, então cuide deles. Não deixa para a professora cuidar deles. Não deixa para a polícia cuidar deles lá quando tiver 18 anos. Não deixa para o como é que chama? O juizado de menores, lá como é que chama? Conselho tutelar cuidar deles. Não. Fala assim para você, ó. Repete comigo. Os meus filhos são meus. Isso, só isso. Tá? Os teus filhos são teus. Não são do pastor, não é da polícia, não é da professora. São teus. Você cuida dele. Você tem que ser. O filho é a herança do Senhor para você que gerou ele. Né? Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Irmãos, tenham filhos. E tenham muitos, se for possível. Se for possível, né? Se puder ter muitos filhos, amém, é uma bênção. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Quando o acusador vier apontar o dedo no chefe da família, no chefe da casa, para falar alguma coisa contra ele, os seus filhos vão estar lá como testemunha. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem íntegro. Toda a sociedade pode acusar ele, até prender ele. Mas os filhos vão dizer assim: o meu pai é um discípulo de Cristo. Ele representa Cristo na minha casa. Ele levou Cristo para minha mãe e para nós. O meu pai é um homem de Deus. É isso que ele está falando aqui. E quando fala de flechas que você vai enviar esses meninos ou meninas, para representar Cristo na sociedade. Alguns vão ser até martirizados. Oh, Senhor, é difícil falar isso, né? Mas nós estamos caminhando para algo meio desse tipo. Sejamos preparados, mas não importa. Importa que todos iremos para a glória com o Senhor. Então crie os filhos para o Senhor. Crie os filhos para serem filhos de Deus, mais filhos de Deus do que seus filhos. Seja esse homem que governa a casa no sentido de levar Cristo para casa. Seja esse homem que está sendo um modelo dentro do lar, mas um modelo não só de um homem digno, paga as contas em dia, que trabalha bastante, mas um homem que seja um sacerdote. Que seja um homem que leva a Bíblia para dentro de casa. Tanto quanto você se esforça para levar o arroz e feijão, pagar suas contas, ótimo, é isso mesmo que você tem que fazer. É você que é o líder, é você que é o provedor. Não transfere para a esposa, não. Nem para o papai e para a mamãe. É você o provedor principal da casa. E, da mesma forma, você é o provedor também como profeta, como sacerdote dentro do lar. Aquele que fala das coisas de Deus dentro do lar. Um mestre da palavra. Não é tua esposa que tem que assumir essa questão. É você, homem. Teu filho precisa ver isso. E isso você vai garantir que ele também seja um homem de Deus lá na frente. Ou seja, uma mulher de Deus que vai saber escolher muito bem o marido dela. Se ela for uma menina, né? Amém? Fechamos aqui, queridos. Eu queria, mais uma vez, reforçar para vocês que a melhor coisa que um líder pode ter dentro do seu coração, aquele que almeja o serviço de Deus, pode ter no seu coração,
Porque você vai ser acusado de muitas coisas por muita gente. Tem muita gente mal intencionada que vai acusar você. E você também não é flor que se cheire como eu, né? A gente vai fazer muita besteira e realmente vamos ser acusados de maneira justa, a gente vai errar, vai pecar e a gente vai precisar se arrepender. Então a melhor coisa, como o Rodrigo abriu o Salmo 32 nessa manhã, a melhor coisa que nós podemos ter é confessar ao Senhor os nossos pecados. Porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de toda a nossa imundícia. Então nós temos que ter um coração quebrantado. E quando você tem um coração quebrantado e confessou seus pecados, sabe o que vai acontecer dentro do seu coração? É uma palavrinha de 3 letrinhas, pequenininha, que eu amo demais. Gente que sofre com distúrbios, né, de medo e pavor, ama essa palavra. Tem 3 letras, chama-se paz. Quando você tem paz dentro da sua alma, apesar da fraqueza da sua carne, você está inabalável. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Eu estou justificado porque eu creio no Senhor. Eu estou justificado quando também eu pequei, mas eu confessei o meu pecado. Se eu confessei o meu pecado, o sangue de Cristo me lava do meu pecado. E novamente eu estou justificado. Limpo diante de Deus. A Bíblia diz que se eu confessar esses meus pecados, eles que são vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, eu estou puro de novo. E quando eu estou puro, eu tenho paz com Deus. Querido, poder botar a cabeça no travesseiro, apesar do bombardeio que está aqui fora, né? Vai ter bombardeio. Não pensa que a vida cristã vai ser um mar de rosas. Não vai ter. Mas você põe a cabeça no travesseiro e diz: Senhor, tem algo que me acuse? E o teu coração, apesar de ser enganoso, mas o Espírito Santo poder falar para você que você pode ficar em paz com Deus, não tem coisa melhor nesse mundo. Não tem remédio melhor para você continuar sendo um líder dentro do lar e um líder dentro da igreja, tendo paz com Deus. Saber que até onde Deus te mostrou, você tem caminhado fielmente, não perfeitamente, mas caminhado fiel, aprendido o caminho do arrependimento e se esforçado para andar de forma limpa diante de Deus. Deus ama a verdade no íntimo. Você não está chegando diante de Deus falando assim como o fariseu, né? Ó, Senhor, graças te dou porque não sou como esse publicano aí. Não, você está chegando diante de Deus e falando assim: Senhor, eu sou um miserável pecador, mas o teu Santo Espírito está me guiando em toda a verdade. E se eu não cair em pecado, é por tua graça, Senhor. A tua graça me basta. É por ela que eu continuo caminhando em caminhos retos, pois sem ela, eu sou miserável. E isso é bom, irmão, confessar para Deus, conversar com Deus. Isso alivia o nosso coração. Então é uma dica, mais uma dica para quem almeja o episcopado, almeja ser um líder na igreja, né? E principalmente para você que é líder no seu lar também, que você é um pastor. De qualquer forma, aqui somos todos pastores, né? Quase igual o livro do esqueci o nome, somos todos teólogos, né? É do Sproul, R.C. Sproul, somos todos teólogos, né? Aqui todos os homens são pastores, ou são iniciantes, né, na caminhada, jovens aí, mas vão ser pais, né, vão ser maridos, e vão ter lares. Você vai ser pastor também, né, lá no futuro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Deus, a mesma graça que o Senhor tem dado, Senhor, desde todo o tempo que o teu povo caminha debaixo da liderança de homens que o Senhor comissiona. Desde sempre, Senhor, esses homens são necessitados da tua graça, desde Moisés até o último pastor que vier aqui nessa terra, que pisar como homem nessa terra. Todos nós precisamos de graça. E eu peço, Senhor, que essa mesma graça que tem conduzido esses homens, líderes, presbíteros,
diáconos, todos esses anos que o teu povo tem caminhado nessa terra, até o dia que o seu filho voltar. Senhor, que o Senhor derrame graça a todos os homens dessa igreja, que o Senhor derrame graça àqueles que desejam o episcopado, mas que o Senhor também derrame temor, sabendo que existem princípios a serem seguidos, e sem essa obediência, nós não seremos qualificados. Senhor, que assim o Senhor esteja guiando o teu povo, guiando esses homens, a um caminho de intimidade com Deus, e de reconhecimento do seu chamado, se assim o Senhor o fizer. É o que eu te peço, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.